Olá, eu me chamo João Marcos e atualmente sou capitão da equipe Venturi Aerodesign. A Venturi iniciou na categoria Advanced em 2016 e segue aprimorando a cada ano. O projeto foi iniciado com a remontagem da aeronave de 2019 para ensaios e busca de soluções de problemas identificados durante a competição, o que nos levou a concluir que o conceito da aeronave de 2020 deveria ser mantido, incluindo configuração monomotor e asa bipartida com envergadura de até 3,4 metros, fazendo-se apenas as mudanças necessárias para cumprir com as novas necessidades e desafios propostos. Os fatores mais influentes na definição dos requisitos de projeto foram missão de voo e bonificações definidos no regulamento, remoção dos limites de tração e área de superfície sustentadores, experiência e resultados de 2019 e feedback do piloto com missão técnica, além de posteriormente as implicações da pandemia de Covid-19, que foram principalmente a limitação do orçamento pela dificuldade de arrecadar recursos e o acesso impossibilitado à oficina para construção e ensaios. Os requisitos definidos foram ser capaz de voar com a carga máxima de 20 kg, mantendo o peso vazio inferior a 30% desse valor, garantir fácil regulagem e remoção da carga paga, ser capaz de decolar em 50 metros e pousar em 100 metros para alcançar a bonificação, além de alcançar todas as bonificações propostas no regulamento, e deve possuir montagem simples, evitando erros humanos durante o processo e mantendo a qualidade e segurança da aeronave. As principais soluções encontradas foram alongar a fuselagem para ter mais liberdade na regulagem do centro de gravidade, a união do tailboom com a fuselagem com maior área de contato, utilização de materiais mais leves priorizando os já possuídos pela equipe em estoque, juntamente com a otimização das superfícies sustentadoras para a redução de peso vazio e implementação de sistema de freio. Com as metas definidas, a equipe traçou estratégias e definiu prazos para a realização de cada tarefa em um gráfico de Gantt. No entanto, o planejamento precisou ser refeito após o início do período de distanciamento social, e as ferramentas de gestão e trabalho remoto usados pela equipe, Microsoft Teams e Basecamp, se tornaram essenciais, possibilitando a realização desse projeto. O desenvolvimento começou com a definição do sistema motopropulsor. Após comparação com diversos modelos de motor e baterias LiPo agora permitidas, a equipe optou por manter o mesmo conjunto do ano anterior, visto que atende aos requisitos de desempenho e não havia diferença significativa em relação ao peso. Dentre as hélices recomendadas pelo fabricante, a APC 1710E provou ter a melhor performance dentro dos critérios definidos pela equipe de eficiência e curva de tração fornecida, gerando em análises teóricas a maior eficiência e uma faixa de tração disponível suficiente para cumprir com a missão de voo. Essas curvas, bem como os requisitos definidos, serviram de input para um modelo de otimização multidisciplinar desenvolvido pela equipe. O método numérico desenvolvido no software MATLAB foi concebido para gerar todas as superfícies de sustentação em comando. Por meio de um processo iterativo, são criados múltiplos candidatos que são classificados através de um sistema de punições e recompensas para cada critério estudado conforme fluxograma. O algoritmo recompensa superfícies de sustentação com maior aspect ratio, menor área molhada e menor arrasto, para encontrar as características do avião que concilia a melhor pontuação por carga paga, eficiência estrutural e custo. A seção de estabilidade estática, destacada em vermelho, funciona conforme o slide seguinte. As superfícies de controle são iteradas usando dados das asas já definidas, os requisitos de estabilidade são verificados e os controles analisados, e o código volta a seguir o fluxograma anterior para gerar pontuação e classificação. Como resultado, foi selecionada a área de asa de 1,4 m², empenagem horizontal de 0,14 e empenagem vertical de 0,1 m². A partir dessa análise foram selecionados perfis aerodinâmicos que se aproximassem dos CLs teóricos, e os selecionados foram Epler 67 para a asa e NACA 0009 para as superfícies de controle. Com perfis e geometrias definidos, as superfícies foram simuladas no XFLR5 para validar o modelo. Além disso, conforme a análise fluidodinâmica da distribuição de pressão feita em ANSYS e de acordo com Ruskin, a propagação de stall da asa ocorre da raiz em direção à ponta. Desta forma, na iminência de stall, ainda há sustentação nas pontas da asa para comandos de aileron. Os casos de cargas de balanceamento de manobra em arfagem acelerada, descritos na norma FAA-FAR Parte 23, foram analisados a fim de encontrar as cargas críticas. A partir desses dados, as estruturas começaram a ser dimensionadas.
A longarina principal da asa, posicionada no centro aerodinâmico, é formada por um tubo de carbono e a ponta, bem como a longarina secundária, posicionada em 50% da corda, são em formato de L, com a parte vertical em fibra de carbono para aumentar a rigidez da estrutura e a parte horizontal em balsa apenas para auxiliar a montagem, impedindo movimentos em qualquer direção após posicionados. Além disso, as nervuras feitas de madeira balsa têm formato de viga I para diminuir a massa, mantendo a capacidade de resistir aos esforços sofridos. O perfil de fixação à fuselagem também é feito de fibra de carbono, por ser considerado crítico. No estudo da asa foi utilizado o software ANSYS Mechanical e o módulo de análise estrutural estática. O procedimento para obtenção do eixo de flexão e rigidez torsional foi realizado em uma seção típica da meia envergadura, a partir da raiz com a aplicação de um momento e localizando o ponto onde o deslocamento vertical tornou-se mínimo. Através disso, foi possível realizar o cálculo da rigidez torsional e da flexão da asa. Dessa forma, concluímos que a ocorrência de fenômenos aeroelásticos está seguramente fora do envelope de voo. Similarmente à asa, a empenagem é toda construída em madeira balsa, com exceção dos perfis de fixação ao tail boom e as longarinas estruturais feitas em fibra de carbono. Dessa maneira, a asa e a empenagem ficaram respectivamente 35% e 47% mais leve que em 2019. A fuselagem manteve seu conceito, no entanto foi alongada para permitir melhor regulagem do centro de gravidade e foi feita de laminado de fibra de carbono com núcleo de poliestireno. Não foram feitos alívios de peso, pois o corte nas fibras poderiam resultar em fragilidades estruturais. Ainda assim, com o novo material, o resultado foi 60% mais leve. A laminação é feita pelos próprios membros na oficina da equipe. Todos os componentes são fixos internamente na fuselagem e com compartimentos separados para carga, baterias do motor e sistemas embarcados. Os sensores foram estrategicamente posicionados buscando suas condições ideais de funcionamento e sem interferências. Além disso, a carga paga é facilmente acessível, capaz de ser removida em tempo inferior a 30 segundos. A peça de fixação da fuselagem ao tail boom de 2019, impressa em PLA, se mostrou insatisfatória, pois os furos fosqueados se desgastavam rapidamente. Como solução, a nova forma de fixação é através de 3 chapas de espuma PVC rígidas coladas com resina na fuselagem. Cada chapa apresenta um furo, que servirá de apoio para um suporte impresso de PLA, este colocado com resina no tubo de fibra de carbono. O método de união de chapa com suporte de PLA é através da fixação com 2 parafusos e com uma porca enxertada no PLA para evitar o desgaste na peça. O sistema de freio desenvolvido é acionado pelo servo, que pressiona as pastilhas de alumínio na banda de rodagem e possui retorno por mola. Dessa forma, através dos cálculos da área de desempenho, foi possível reduzir a distância até a parada de 433 metros para 96 metros. Por recomendação do piloto da equipe, foi aplicado um lençol de borracha natural na banda de rodagem das rodas de nylon, a fim de melhorar a manobrabilidade e evitar que a aeronave derrape em solo. A biquilha é fixa em uma base de carbono e conectada ao servo por um acoplamento de proteção que previne o mesmo de esforços críticos. A montagem da aeronave é feita através da técnica de encaixe desenvolvida pela equipe, além de gabaritos nas longarinas da asa e empenagens para correto alinhamento das nervuras. Quanto ao projeto elétrico da aeronave, primeiramente foi decidido o conjunto motopropulsor juntamente com o desempenho, conforme já mencionado, com 3 baterias em série totalizando 39,6 volts e 4.200 mAh de corrente, que foi avaliada através do software eCalc e é capaz de cumprir a missão de voo. Foi desenvolvida uma bancada para teste dos servos, comparando torque e corrente máxima de cada um para o dimensionamento das baterias e certificação das informações do datasheet. Com as informações obtidas nesses testes, foi possível selecionar o servo ideal para cada superfície de comando, tomando como base os torques calculados por cargas. O conjunto de radiocontrole selecionado foi o rádio T10CAG por ter alcance máximo seguro para o boxe de voo e o receptor R6014HS compatível com a tensão de trabalho dos servos, ambos da Futaba. As missões tanto de aquisição de dados quanto de reconhecimento levaram às escolhas do Raspberry como CPU, devido ao conhecimento prévio da equipe, compatibilidade com os componentes escolhidos e sua capacidade de processamento. Os sistemas embarcados, compostos por 7 sensores, um relógio, um GPS e uma câmera, capturam, processam e armazenam 12 tipos de dados e imagens. Os sensores foram selecionados conforme suas faixas de medição e resolução, buscando ser coerentes com as demandas da equipe e a missão da competição, adquirindo assim 7 dos 9 grupos de parâmetros definidos no regulamento.
A missão de reconhecimento foi realizada usando um programa com biblioteca OpenCV para decodificação do alvo. Para a escolha da câmera, a Raspberry Pi V2 foi feita uma análise estática para saber o detalhe necessário a ser capturado por pixel e ultradinâmica para saber o quão nítida a imagem precisa estar para permitir a leitura em movimento. Os dados recebidos são processados e mostrados em uma interface gráfica desenvolvida pela equipe em um notebook. O horizonte artificial desenvolvido em Processing possibilita mostrar também os parâmetros adquiridos em voo na mesma interface sobrepostos ao vídeo. O conjunto de transmissor e receptor de vídeo foram selecionados através de um estudo de intensidade de sinal. A câmera que a equipe já possuía era suficiente para o cumprimento da missão. As baterias escolhidas, juntamente com o regulador de tensão, seguirão a análise de consumo e tensão de operação de cada item para o cumprimento da missão de voo, buscando as mais leves disponíveis para também contribuir com a meta de peso vazio. Para concluir, a equipe conseguiu cumprir com todos os requisitos definidos no início do projeto, sendo capaz de realizar todas as fases da missão de voo, incluindo decolagem e pouso dentro das áreas delimitadas e sobrevoar o alvo de reconhecimento com baixa altitude, mantendo a estabilidade e segurança. Também foi alcançada a meta de peso vazio inferior a 30% da massa total, e as medidas totais da aeronave são conforme a tabela. Alcançando assim pontuação em todos os grupos de bonificação definidos no regulamento, totalizando uma pontuação estimada de aproximadamente 80% do máximo aplicável à classe Advanced. O custo inicialmente estimado para a construção da aeronave completa foi de aproximadamente R$12 mil. Cumprindo com o requisito de utilizar materiais já possuídos pela equipe e gerenciando os gastos, o custo estimado foi reduzido para R$3 mil. O resultado final é uma aeronave robusta, leve, otimizada e capaz de alcançar uma excelente classificação na competição, da qual todos os membros, patrocinadores e apoiadores devem se orgulhar. Vale ressaltar que a equipe Venturi prezou pela segurança de seus membros. Por isso, todos os testes práticos e ensaios são referentes ao projeto 2019 ou realizados antes do período de distanciamento social, ou ainda realizados na casa de membros devidamente seguros. A equipe Venturi faz um agradecimento especial a todos os familiares e amigos, orientadores, patrocinadores e apoiadores que se mantiveram ao nosso lado durante um ano tão difícil e desafiador pelo qual ainda estamos passando.